Ferroviário, hidroviário, dutoviário, aeroviário. Quando a gente fala de matriz de transporte, é preciso a gente lembrar que durante um longo período de tempo no Brasil, que vai do século XIX até mais ou menos a década de 1950, o setor ferroviário era a matriz de transporte no Brasil. O transporte de passageiros, que era realizado nas grandes cidades pelos bondes, e o transporte ferroviário, que foram construções ao longo do século XIX e início do século XX, construídos sobretudo pelos ingleses para escoar a produção de café do interior para o litoral. O modelo ferroviário é considerado um modelo adequado para um país de dimensões continentais como o Brasil. A pergunta é por quê? Porque ele é um modal de transporte mais barato, menos poluente, com alta capacidade de carga, menos sujeito a roubo e furto, menos sujeito a acidentes e, portanto, ele tem uma aplicabilidade para países de dimensões continentais. Estados Unidos, Canadá, China, Índia, Rússia e Austrália têm como base de transporte o modal ferroviário. E aí eu estou falando que o modal ferroviário pode ser de duas naturezas, né? Ele pode ser o de superfície, tudo bem? Ou ele pode ser o sistema metroviário, que é o subterrâneo, perfeito? No entanto, na década de 50, o Brasil abandonou o sistema ferroviário brasileiro. Hoje nós temos algumas iniciativas que tentam capturar a iniciativa privada para continuar as obras de expansão da rede ferroviária brasileira. A Ferrovia Norte-Sul, que como o próprio nome diz, vai do extremo norte até o extremo sul do país, a FIOL, né, que é a Ferrovia Oeste-Leste, que vai ter origem lá no Mato Grosso, passar pelo estado do Tocantins até o porto de Ilhéus, na Bahia, está sendo leiloado, né, esses trechos pelos próximos dias. A Transnordestina, que atravessa todo o Nordeste brasileiro, mas ainda é um sistema ferroviário muito incipiente, porque no Brasil ele se transformou basicamente como sinônimo, né, de pertencimento à região sudeste. O sudeste do Brasil tem 47% da malha ferroviária do país. O centro-oeste só tem 6% da malha ferroviária. O norte, quase nada. Tudo bem? Então a malha ferroviária foi abandonada na década de 50. Um erro estratégico crasso do governo Juscelino Kubitschek, que apoiou o rodoviarismo no Brasil e que hoje implica no chamado custo Brasil. O que é custo Brasil? Tudo que agrega valor no sentido negativo da palavra ao preço final do produto. Se o cara tem que tirar soja de Mato Grosso para o porto de Paranaguá, no Paraná, no lombo de caminhão, isso representa um custo de mais de 1.100 quilômetros com um dos combustíveis mais caros da nossa história, que é o momento atual. E detalhe, se prepara, até o final do mês o GNV aumenta 39%, já anunciado pela Petrobras. Tudo bem? Vamos lá. O Brasil insiste, a partir da década de 50, sobretudo a partir do governo Juscelino Kubitschek, 1956-61, dentro do modal rodoviário, que é um modal inadequado. Ele é um modal caro, porque tem um combustível caro, é poluente, porque a queima de derivado de petróleo lança dióxido de carbono na atmosfera, muito sujeito a acidente, 44 mil pessoas perdem a vida ao ano em acidente automobilístico, muito sujeito a roubo e furto, sobretudo no entorno dos grandes centros urbanos, como o Rio de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro a Dutra e a Avenida Brasil são os dois grandes pontos. Manutenção cara, tudo bem, porque nós estamos num país tropical. Então você tem dois fatores. O primeiro fator é a queda mecânica da água da chuva sobre o asfalto. Nós chamamos isso de erosão, né, pluvial, a erosão provocada pela chuva. E a chuva é ligeiramente ácida, o que corrói o asfalto. Outra questão é que você sabe que o asfalto é um agregado de minerais, junto com o petróleo, que tem graus de dilatação diferentes.
Então, quando você tem o calor, olha para o asfalto em Bangu, meio-dia, que você vai ver a onda de calor subindo, o asfalto se dilata. Quando cai uma chuva abrupta, ele se contrai, porque ele perde temperatura. Então, dilata, contrai, nós chamamos isso, né, de termoclastia, né? Dilata, contrai, quebra o asfalto. Tudo bem? A gente vai poder perceber que esse modal aqui tem, então, manutenção cara, baixa capacidade de carga, muito sujeito a acidente, muito sujeito a roubo e furto, combustível caro e é lento nos grandes centros urbanos. Ele tem vantagem, professor? Tem. Primeiro, ele é muito ágil nas entregas de pouca quilometragem, tudo bem? Segundo, ele tem flexibilidade de trajeto, ele vai te levar na rua Nossa Senhora de Copacabana, número 2465, algo que o metrô, que a barca não vão fazer nunca. E ele tem facilidade porque ele não exige uma embalagem muito aprimorada. Transporte marítimo, por exemplo, tem que ser feito por container ou por grão. No caminhão, não. Qualquer caixa, qualquer envelope, você joga lá dentro. Perfeito? Não exige embalagem adequada. Esse é o modal no Brasil, hoje responsável por mais ou menos 65% do transporte de cargas e passageiros. Depende muito da região, algumas regiões mais, outras menos. Modal hidroviário, né? O modal hidroviário, eu tenho algumas possibilidades. A primeira é o transporte fluvial, depois o transporte lacruste, depois o transporte marítimo. E, finalmente, a navegação de cabotagem. Então, vamos entender. O Brasil tem potencial de navegação fluvial? Tem. O Brasil tem 4 grandes bacias hidrográficas navegáveis. A Solimões, Amazonas, a Tocantins, Araguaia, a do São Francisco e a do Rio Paraná. Qual é o problema? É que o Brasil é um país eminentemente planáltico. Então, os rios de planalto têm que ter eclusa, que são aquelas elevatórias de embarcação. Caso contrário, ela não é navegável durante todo o trecho. Grande parte da área utilizada para navegação no Brasil, tanto transporte de carga e passageiros, é na bacia amazônica e no Tocantins, Araguaia. Então, você tem o Solimões Amazonas, tudo bem, que corta todo o estado do Amazonas, vai até Belém, e você tem o Tocantins, Araguaia, que corta todo o estado do Tocantins e também chega até Belém e vai até o Maranhão. Então, o transporte fluvial tem potencialidade. Só que qual é o problema? As grandes bacias hidrográficas estão longe das áreas de concentração populacional do Sudeste e Sul. Tudo bem? A maior disponibilidade de rio navegável não se encontra nas áreas onde a população se concentra e as atividades econômicas também. A navegação lacruste nós não temos no Brasil na prática. É realizado em lago e lagoa. O Brasil tem poucos lagos e lagoas e, portanto, não é utilizado em larga escala. Nos Estados Unidos é. Eles têm os grandes lagos, por exemplo, próximo de Chicago, fronteira com o Canadá, que é utilizado intensamente para transporte de cargas e passageiros. No Brasil, não. Você tem a navegação marítima, que é praticamente responsável por quase a totalidade do embarque e desembarque de bens que o Brasil exporta e importa, basicamente comércio internacional. Uma coisa que o Brasil pouco explora e que são daquelas coisas que você não entende o porquê, porque o Brasil tem quase 8.000 quilômetros de costa, é a navegação de cabotagem, que é aquela que acompanha a linha da costa. O Brasil praticamente não usa isso, nem para transporte de carga e nem para passageiros. Pergunta, por quê? Estamos perguntando também. Tudo bem? Porque você tem uma usina hidrelétrica no Tocantins e quando você constrói a usina hidrelétrica, ela interrompe o rio. Então, tem solução para isso? Tem. É a eclusa. O Canal do Panamá é o exemplo clássico de eclusa, né? Você sai do Oceano Atlântico para o Pacífico e do Pacífico para o Atlântico, só que tem um problema. Os dois oceanos não estão na mesma altitude média do nível do mar. Então, você tem várias eclusas que a embarcação tem que passar, subir e descer. Todo mundo sabe como é que funciona a eclusa? Tudo bem? Enche ou esvazia, depende da altitude que você queira, tá? Então, é verdade o que você está dizendo. Por exemplo, o Brasil tem... Oi? Desculpa? Isso. Você tem um problema, por exemplo, no São Francisco. Você tem o complexo de Sobradinho, que pega 3 hidrelétricas, e de todas as 3, nenhuma delas tem eclusa. Ainda tem um prejuízo a Piracema, porque os peixes eles sobem o rio
para poder encontrar, né, os afluentes que têm menos predadores e que a velocidade da água é menor, para poder desovar. Quando você constrói a barragem, você impede que o peixe suba o rio. Então, no Nordeste tem uma brincadeira que é verdade, você vai encontrar vídeo na internet, que no período da Piracema, o nego pega peixe à tapa. Porque algumas hidrelétricas construíram uma canaleta na lateral da hidrelétrica com água, para o peixe literalmente ir pulando degrau por degrau até chegar na barragem. Né? E como o peixe pula, a molecada fica pegando a tapa. No que ele pula, o moleque dá o tapa, ele cai no barranco, o nego pega peixe à tapa. Parece conto de pescador, mas não é. É por isso, porque não tem eclusa. Sistema de dutoviário, pouco conhecido no Brasil, né? O sistema dutoviário que você mais conhece é o de água ou o de esgoto. É um modal, né? Com custo de instalação muito alto, mas ele transporta quase que tudo. É um modal inflexível, ele não tem muita flexibilidade de trajeto, alguns obstáculos naturais ele não consegue ultrapassar. E é um investimento que a gente chama em economia de afundado, sunk cost. Ou seja, eu investi para construir um gasoduto, por exemplo, né, até Campos, eu não posso utilizar esse gasoduto para outra coisa. Ele só serve para aquilo que ele foi construído. Então, a flexibilidade é muito pequena. Então, o mais conhecido, né, é o aqueduto. O Arcos da Lapa era um aqueduto, né? Aqueduto para esgoto, mas eu posso também transportar gás, eu posso transportar minério, eu posso transportar grãos, eu posso transportar algodão, eu posso transportar líquidos, né, como gasolina, petróleo, né, e por aí vai. Então eu posso ter gasoduto, oleoduto, que são os mais utilizados no Brasil, aqueduto para água, né, e para esgotamento sanitário. O Brasil utiliza muito pouco para minério. Porra, mas eu posso transferir minério por duto? Pode, né? Você tem dois sistemas. Você pode transferir em água, onde você põe o minério, você injeta a água e a água vai carregando o minério com ela, óbvio que em alta pressão, ou você faz por ar, né? Você injeta ar pressurizado numa ponta e o material se desloca para outra. É o que acontece, por exemplo, no transporte de grãos. Milho não dá para botar água, senão ele estraga. Né? Milho, feijão, arroz, a porra toda. Mas eu posso botar pressão de ar numa ponta e ele vai soprando na direção seguinte. Então eu tenho grãos, algodão, líquidos. Líquidos é o mais famoso também, né? Que é o caso, por exemplo, de oleoduto, né? O caso de duto de gasolina, de querosene de aviação e por aí vai. E, finalmente, o sistema aeroviário. No Brasil, o sistema aeroviário é utilizado basicamente para transporte pessoal, né? Qual é a vantagem? É um transporte rápido, é um transporte seguro. Ele não depende de fatores naturais do terreno, né? Porque ele está voando. Então, ele depende só de condições atmosféricas, mas não do terreno, né? No entanto, ele é um modal caro, né? Por que é caro? Porque eu estou utilizando querosene de aviação, que é derivado de petróleo, né? Que é um combustível caro, e você está gastando milhares de litros, né, de combustível para trazer transporte. Então, ele é muito utilizado no Brasil para transporte pessoal, ele é utilizado para transporte de eletroeletrônico leve, de alto valor agregado, por exemplo, cartão SSD, memória de computador, que é relativamente leve e com alto custo, né, de mercado. E, às vezes eu utilizo para transporte de órgãos, eu transporto flores aqui, porque flores inacreditavelmente têm alto valor de mercado em alguns mercados. Eu transporto medicamento, né, mas o custo é alto, porque o slot do avião, a área disponível do avião é muito pequena. Perfeito? Então vamos só matar essa última para a gente ir embora. Ah, já matamos, né? Não. O sistema de transporte é um elemento determinante para a competitividade das mercadorias produzidas por um país no mercado interno e externo, uma vez que o custo de transporte incide do custo da matéria-prima até o produto final, verdadeiro. Isso, a 29? Então, peraí, perdão. Vamos lá. Então, sobre os diferentes modais de transporte no Brasil, pode-se afirmar que o modal hidroviário apresenta o menor consumo de combustível por tonelada transportada. Contudo, a implantação de hidrovias no país envolve obras civis de forte impacto ambiental e de elevado custo, verdadeiro. Tudo bem? O modal hidroviário é aquele que é ambientalmente mais amigável, ele consome menos combustível, produz menos poluição. Só que qual é o problema da hidrovia, né? Para construir uma hidrovia, eu preciso construir sinalização,
Porque a barcaça não para igual o carro, né? Não tem freio naquela porra, né? Então, no momento que ela assume uma trajetória, uma barcaça pode ter 4 até 32 composições, ele não consegue parar da noite para o dia. Segundo fator, eu tenho que desassorear o rio. O que é desassoreamento? Tirar material inorgânico do leito do rio para ter calado, para ter profundidade do rio. Terceiro, eu tenho que ter conjugado a área de embarque e desembarque com outros modais. Então, a barcaça pode tirar soja de Sorriso e levar ela, por exemplo, até o porto de Belém. Mas para que esse produto seja exportado, ele tem que ser transportado por ferrovia ou pelo transporte marítimo para outros países do mundo ou até para o Brasil como um todo. Ele depende de outros modais. Beleza? Gente, eu vou colocar o meu e-mail aqui. Já era esperado que a gente não conseguiria fazer todos os exercícios. Eu coloquei apenas para a galera ter material para papirar, porque véspera de prova a galera estava reclamando muito que não encontra questão, de fato porque geopolítica é uma disciplina que só cai na PRF, embora geopolítica é uma parte da geografia. O problema é você selecionar aquelas questões que importam para você ou que não tem nada a ver com o teu concurso, né? E isso, às vezes, é difícil para o aluno fazer, porque o cara não é geógrafo, óbvio, né? Então, eu botei aí, no final eu botei o gabarito, mas eu espero que a nossa prova seja realizada dia 9, não tenho certeza se será. Se não for, corre o risco da gente ter uma outra aula, né, para a gente poder fazer alguma coisa, mas tem o meu e-mail. No e-mail, se vocês tiverem dúvida, pode me mandar sem problema nenhum. Não prometo que eu respondo no mesmo dia, mas eu respondo a todos os alunos. Eu só peço a gentileza da galera colocar assim: Alex, sou teu aluno do Sejures, sábado PRF, que daí eu identifico. Porque às vezes a galera me escreve assim: e aí, professor, beleza? Beleza, tudo bem? Você vem sempre aqui, né, e tal. Então, professor Alex Mendes. Oi, querida. Uso também, menos do que o Facebook, mas uso.